Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Escobar, presidente do Sind Lojas Rio Grande Região. E agradeço você por estar conosco aqui neste Sindcast. Hoje vai acompanhar uma conversa importante com a nossa candidata Darlene Torrada, pelo Partido dos Trabalhadores, à Prefeitura do Rio Grande. E nesta entrevista nós vamos entender melhor as propostas dela e como elas podem influenciar o futuro da nossa cidade do Rio Grande. Então, Darlene, quero te dizer que é uma satisfação tê-la aqui, seja bem-vinda no nosso primeiro Sindcast do Sind Lojas Rio Grande Região e também do Sindicato de Gêneros Alimentícios da cidade do Rio Grande, na qual temos como presidente o Luiz Castanha, que hoje não pôde estar aqui, mas é uma satisfação recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, que coisa boa poder estar participando dessa estreia, né? Quero dar boa tarde a todas e todos, dizer que é uma satisfação podermos compartilhar com vocês e compartilhar com a comunidade as nossas ideias, trabalhando as temáticas que sejam de interesse dos sindicatos, porque eu entendo que uma boa gestão ela só pode ser feita compartilhadamente, coletivamente, né? Nenhum gestor é bom sozinho. Ele precisa ouvir a comunidade. E aqui já é um espaço de início dessa escuta. Então, Luiz, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Darlene. Muito obrigado mesmo. E, novamente, repito, é uma satisfação tê-la aqui conosco. Nós vamos fazer um preâmbulo de perguntas e vamos te deixar bem à vontade para respondê-las. E são perguntas que direcionam ao nosso comércio local, principalmente, e à nossa comunidade do Rio Grande em geral, tanto colaboradores quanto consumidores. A nossa primeira pergunta é, na sua visão, qual é o papel das empresas no desenvolvimento do nosso município? Qual é o seu entendimento? Então, o trabalho e a renda, né, elas são fundamentais para o desenvolvimento do município. A economia ela circula a partir disso. Então, o envolvimento do comércio, dos serviços, das empresas, ele é fundamental, porque ele é gerador de renda para o município e ele motiva, a partir deste trabalho, ele motiva também a cadeia produtiva, né? Seja da área de serviços, da área de comércio, da área de gêneros, né? Como é o caso que vocês também têm. Então, é de fundamental importância para o desenvolvimento local nós termos um comércio local que funcione, né? que dê respostas à nossa comunidade, que a comunidade possa encontrar o que precisa na sua própria cidade e, com isso, aquecer também a economia da cidade. Então, fazer circular, e para isso o comércio local é fundamental, fazer circular a riqueza, deixando essa riqueza aqui dentro da cidade, né? Então, para nós é de fundamental importância promover ações de qualificação. Nós estávamos conversando antes de começar, ações de qualificação, de fortalecimento do comércio local. Eu tive uma experiência, Luiz, já há algum tempo, com o fomento do Estado, na época era fomento do governo do Estado mesmo, né? De programas e projetos que possam incentivar a qualificação do comércio, a qualificação dos trabalhadores. Eu coordenei um projeto pela universidade que chamava Extensão Empresarial. Esse projeto trabalhava um diagnóstico de cada empresa, micro, pequena empresa, média empresa, trabalhava o diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, encaminhava as possíveis soluções com cursos de capacitação para os proprietários, cursos de capacitação para os funcionários. Então, é papel do poder público, né, fomentar, estimular o desenvolvimento deste setor tão importante que é um gerador de riqueza para o município, né? Muito bem, Darlene. São ações como esta que podemos continuar mantendo a classe laboral nos seus campos de trabalho, nas suas vagas, e permitindo um desenvolvimento melhor do nosso comércio. Tá bem? Uma outra situação, um outro que nos preocupa muito, é sobre a reurbanização do nosso calçadão. Né? Sabemos da grande dificuldade que o calçadão passa. Então, a pergunta é, o calçadão do Rio Grande é uma área de grande circulação comercial e representa um ponto importante para o comércio local.
Quais são suas propostas para a reurbanização do calçadão local, visando melhorar a infraestrutura e as atividades para comerciantes e consumidores? Eu tive ontem no Sinduscom, né, conversando também. Eles estão fazendo uma sabatina com todos os candidatos. E uma das pautas era essa, era o centro, né, o centro histórico e o nosso centro. O calçadão, ele precisa ser revitalizado. Nós já tínhamos, na época que estávamos no governo, que o Alexandre foi prefeito, eu coordenava o setor de projetos especiais, nós já tínhamos um projeto de revitalização do calçadão. Ele precisa ser um lugar atrativo, né, porque ele vai concorrer com 2 shoppings. Ele precisa ser um lugar onde as pessoas se sintam bem, também um lugar de lazer, de passeio, de encontro. Nós temos pontos tradicionais, como é o caso do Largo Dr. Pio. Ele precisa ser cuidado, valorizado, para atrair as pessoas para ali. Uma coisa importante, além da revitalização, tá? Que eu acho que é um projeto importante que a gente quer discutir com vocês, qual o melhor projeto, apresentar o que já havia sido discutido antes, né? Limpar, cuidar, aquele monte de fio, aquela iluminação que é ruim. Então, uma série de coisas que desestimula também o comerciante a cuidar da frente da sua loja, porque o lugar já não está bom. Então, nós precisamos cuidar do calçadão, valorizar o calçadão, fazer com que ele seja um ponto também de encontro da comunidade. Trabalhar, aí uma outra coisa, não sei se estão nas outras perguntas, mas eu quero juntar com isso, é a criação de eventos, de atividades no centro da cidade, no centro histórico, para atrair pessoas. Porque à medida que a pessoa vem para uma atividade, vem para um evento, ela vai consumir no restaurante, ela vai consumir na lancheria, ela vai ver algum produto, ela vai comprar. Isso tudo aquece a economia, né? E nós temos um centro bonito, histórico, nós temos como atrair turistas, né? Para esse centro. Então, a gente precisa primeiro cuidar, arrumar, né, para gerar essa atração. Estimular trabalho. Coisa simples, Luiz, que dá para a gente trabalhar e estimular, como outras cidades pequenas fazem. Campanhas por eventos, né? Campanha Dia das Mães, campanha de Natal, estimular que as lojas, uma época a gente fez a campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha simples, que não era comum de ser feita, e isso trouxe resultado para o comércio, né? Então, eu estou dando exemplos aqui de coisas simples, pequenas, que é possível, factível de fazer, sem considerar outras tantas coisas, como fomento aí, ao desenvolvimento de um modo geral, que automaticamente faz com que as pessoas gastem mais, né? O Lula sempre dizia isso, né? Já desde o início. Se o povo ganha mais, ele gasta mais, né? Então, a gente precisa estimular o trabalho e renda, a geração de trabalho e renda, para que aqueça a economia como um todo, né? Com certeza. Isso, precisamos de um restauro da nossa área central. A gente fala do calçadão, mas é uma área do centro histórico todo que precisa um olhar mais atento do poder público municipal para que, inclusive, inserir as entidades, né, nesta função de querer ver o que a gente consegue fazer para melhorar. Eu até lhe digo que no início da nossa gestão nós nos reunimos com as imobiliárias, algumas imobiliárias de Rio Grande, fizemos uma reunião inclusive dentro de um espaço ali do Sesc, principalmente estas imobiliárias que cuidam dos imóveis no centro da cidade. E o grande problema é que a gente ouviu as imobiliárias dizendo que alguns proprietários de imóveis só iriam melhorar a fachada dos seus prédios, né? Ou alugar aqueles prédios que estavam fechados por um valor mais barato, se o município, em contrapartida, fizesse uma recuperação. Nós até questionamos que o próprio calçadão, a Rua General Bacelar, ela já tinha passado por 3 restaurações, né? Por 3 melhorias, por 3 oportunidades. Foi quando foi criado, depois uma outra quando colocaram as floreiras, e depois uma outra quando tiraram as floreiras e botaram aquele outro tipo de pedra. Mas, infelizmente, alguns proprietários entendem que primeiro esperam o poder público investir, para depois eles poderem melhorar as fachadas, né?
e a gente acha que isso vai onerar ainda mais o aluguel desses empresários. Mas vamos dizer assim, é um assunto que a gente pode debater junto, e os sindicatos patronais estão aí para andar de mãos dadas com isso também. E conseguir construir uma saída que seja boa para todos, né? Que o município consiga dar conta da infraestrutura, porque eu acho que é, sim, obrigação do município dar conta da infraestrutura urbana, né? Mas que, de contrapartida, da iniciativa privada também traga o seu retorno para qualificar. Né? Um exemplo bem interessante que eu penso, no meu ponto de vista, você lá no início falou da função dos shoppings, né? A gente estava conversando, e por que não a gente fazer um espaço de uma rua coberta no trecho do calçadão? Um quarteirão coberto. Gramado, né? Tem a rua pois coberta. Gramado tem, onde poderia acontecer um espaço, mesmo que onde tivesse um evento marcado, seja pelas entidades ou pela prefeitura, que mesmo com a intempérie, aquele evento não fosse cancelado. Ele continuasse naquela mesma data, possibilitando com que as pessoas viessem a um restaurante, a um comércio, enfim. Então, são com mesas na rua. Isso. Tem muito da criatividade, sim, né? E da vontade de fazer e atrair o cliente também. É isso mesmo. Né? Porque tem coisas que são bem possíveis de ser feitas. Né? Com certeza. Então, é um trabalho que pode ser, assim, visto a várias mãos, né? E é auxiliado para que a gente consiga aí e juntos tentar mudar, vamos dizer, o cartão postal da cidade do Rio Grande. Exatamente, né? Tá. E nesse entorno, falando no calçadão, assim, né? Nesse entorno do calçadão, nós temos duas praças belíssimas, que é a Xavier e a Praça Tamandaré, né? A nossa catedral numa ponta, a Igreja do Carmo na outra ponta, que é lindíssima, né? E a gente sabe que as pessoas às vezes vão viajar para fora, né? Especialmente para o Nordeste, e tem coisas plantadas, e tu vai olhar, meu Deus, a gente tem tanta coisa, sem desfazer, né? Sim, das belezas naturais do Nordeste, que são muito lindas, mas às vezes uma simples coisa que é feita lá leva quantidade de turista. E a gente tem um potencial de beleza natural também aqui e de beleza cultural, histórica. Ontem eu dizia isso, né? A gente costuma dizer e se enche de orgulho, né? A biblioteca mais antiga, o clube mais antigo. Mas não adianta a gente só dizer isso, nós temos que fazer disso um potencial gerador de recursos para a cidade. Né? A gente tem que potencializar isso para atrair novos investimentos, para atrair turistas. E a gente só vai fazer isso se fizer em parceria. A nossa Confederação Nacional do Comércio, que é a CNC, ela está atuando principalmente neste ano de 2024 também na parte do turismo, junto ao Ministério do Turismo do governo Lula, para que descubram e criem novas cidades turísticas no Brasil, manter aquelas que já são e descobrir novas possibilidades de turismo em outras cidades. E nós, como entidade, nós vamos atrás disso, para estas cidades que a gente representa como entidade patronal, e vamos lutar por Rio Grande, São José do Norte, Tavares, Mostardas, Santa Vitória e Chuí, para que a gente consiga, pelo menos numa destas cidades, tornar o turismo mais próximo da gente, alavancar isso e, por que não, estas cidades que nos circulam, que são nossas vizinhas, na verdade, claro, né? Claro. Nos avizinham aí, para a gente poder estender o turismo até eles. Principalmente, né? Rio Grande e São José do Norte tem que ser um complexo turístico, nós né? temos um Porque quem hoje vem aqui pode ir ali, quem vai ali pode vir aqui. Isso. Se Deus quiser, com a ligação a seco, né? Isso vai ser mais facilitado. Muito mais. Né? E é assim que tu potencializa esse conjunto. Sabe, nós somos a terceira cidade no estado para o turismo, Rio Grande. Né? Rio Grande, região de Gramado, Rio Grande é Porto Alegre, a região aquela da Serra ali de Gramado e Rio Grande. Então, nós não somos pouca coisa, a gente precisa saber disso para se valorizar. É isso mesmo. Nós precisamos, claro que a gente tem a nossa grande riqueza, que é a Praia do Cassino, né? Mas nós precisamos saber disso para também trabalhar a nossa autoestima, saber que somos incapazes de receber. Para isso, a gente precisa qualificar as pessoas, e isso o município pode criar programas de qualificação, né? Qualificação de pessoal, qualificar o pessoal que atende
em todas as áreas, né? Seja no restaurante, na loja, no Uber, no táxi, que recebe essas pessoas, né? Nós temos uma visão, e isso eu digo há bastante tempo, que eu não consigo enxergar uma cidade que queira desenvolver o turismo se ela não tiver uma secretaria de turismo que atenda os finais de semana e o feriado. Exatamente, Que é quando o turista vem. exatamente. Nós temos que pensar nisso. Nós precisamos mudar essa ideia. E que não fique esperando, né? Uma secretaria de turismo que vá, que saia, que venda a cidade, que mostre mesmo a cidade. Nós temos que ir atrás daquele produto que a gente está vendendo. Né? Eu sempre, quando eu vou à FEComércio, eu vou a Brasília, na nossa Confederação Nacional, eu sempre levo as belezas da nossa vida. E hoje algo já deu retorno. Nós já tivemos presidente de sindicatos vindo nos visitar. Por aqui que a gente fala da cidade do Rio Grande, que a gente fala de São José do Norte. Agora há poucos dias a gente recebeu um outro colega presidente lá em São José do Norte. E fizemos um passeio curto com ele, de carro, mostramos o estaleiro, mostramos a Praia do Mar Grosso. Mas esse é o nosso papel como presidente de uma entidade, como empresário, né? É devolver para a sociedade a possibilidade de chegar alguém e vir nos visitar. Claro. Mas o essencial é uma secretaria de turismo que trabalhe de segunda a segunda, sem pensar no feriado, no domingo, no sábado, respeitando a carga horária de cada... Claro, é uma questão de organização. Né? Mas eu acho que os editais para a contratação, quem vai trabalhar nessa área, eu acho que já é interessante que é colocar o trabalho de domingo a domingo, feriados, e isso vai ser só organizado, porque é a única forma da gente fazer... Exatamente. Futebol só se faz com torcida, né? Então, eu acho que o turismo é desta forma também que a gente tem que pensar. Esta é uma forma. Até porque a maioria dos eventos que atrai turistas é final de semana, porque as pessoas trabalham durante a semana, né? Inclusive a gente, quando vai visitar algum lugar, a gente deixa para feriado. Claro, né? Claro. E aí é onde a gente tem uma possibilidade de conhecer, onde tem já uma parte turística desenvolvida. Vamos falar da Serra, porque estamos nesta época, né? As pessoas se dirigem para lá, porque se precisar de uma informação, naquele centro tem 2 ou 3 pontos de referência de informação turística. Isso é muito importante. Mas é uma ideia da gente. E trabalho integrado, né? Eu ia falando agora, dando exemplo de Gramado e Canela, trazendo para cá Rio Grande e São José do Norte. Uma tem que divulgar a outra, uma tem que atrair para a outra, porque as duas vão ganhar. Estou dando exemplo das 2 vizinhas aqui. Né? A descentralização de eventos, vocês mesmos. Quantos eventos vocês fazem em Porto Alegre? Tem uma feira maravilhosa de supermercados, né? Sim, Agas. Eu já tive uma vez. Então, é feito sempre lá. Por que não pode ser feita descentralizada? Né? Nós estamos com os projetos. Um deles é a partir do próximo ano, e que é para fazer um projeto maior do Trijuntos, que é FEComércio, Sesc, Senac, sindicatos patronais, que é uma data específica que Rio Grande está criando, que vai ser de alguns dias que isso vai acontecer. Já está na nossa agenda, já conversamos com o Sesc e com o Senac, e isso vai possibilitar também atrair turista, atrair alguma coisa de turismo. Então, no próximo ano, nós vamos estar já trabalhando em cima disso, estamos vendo a função de patrocínios, enfim. E esta função das feiras, agora já até antecipo o convite, no próximo dia 7 de outubro, dia após a eleição, nós vamos ter o Giro pelo Rio Grande. É o primeiro que vai acontecer na cidade do Rio Grande, que é pela FEComércio. Este giro ele reúne economistas, o presidente da nossa FEComércio, juristas, e isso vai ser feito aqui no Hotel Lagueto, às 18h30 do dia 7, já estão convidados de antemão. Tá? É em torno de 200 participantes. Gostaríamos muito de contar com vocês, porque a gente fazer o evento, estamos mudando esta ideia de Rio Grande, principalmente na parte sindical, mas precisamos que o público compareça. Claro. É o que a gente pede, para que o público se faça presente e prestigie, porque é algo muito interessante, não só para o empresário, mas isso é para toda uma sociedade, uma comunidade, de saber o que está acontecendo na parte econômica, na parte empresarial, do comércio de bens, serviços e turismo do nosso estado. Tá bem? Podemos passar para a próxima pergunta? Agora é sobre a Zona Azul, que é o estacionamento rotativo.
né? O sistema de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, é fundamental para facilitar o acesso às áreas comerciais da cidade. A senhora pretende expandir ou reformular esse sistema em Rio Grande? E dentro da mesma pergunta, existe a possibilidade de redução do valor? Que esta, inclusive, é uma reclamação dos empresários, né? E dos usuários. Dos usuários, principalmente, é que os empresários escutam isso. Claro, Que às vezes as pessoas, o que eles indicam? Que vão para o shopping, o carro está seguro dentro do estacionamento e pagam um valor X, mas eles sentem o carro seguros lá. E no estacionamento rotativo, eles não percebem essa segurança em caso de furto, roubo ou dano. Né? Então, daqui um pouco, se conseguisse... E muitas vezes, por 5 minutos, tu paga o dobro que tu gastaria no shopping, porque que passou. Verdade. Né? Às vezes, nos 5 minutos, você está aqui estacionado e a outra loja que você quer ir é muito longe. Exato, você tem que mudar de lugar, já gastou, não gastou 5 minutos, que era lá, tinha botado por 30 minutos. Então, deixo com a senhora a pergunta. Então, assim, tem um contrato, óbvio, né? A gente vai respeitar esse contrato, mas também quer aproveitar esse período para fazer uma revisão. Porque uma das coisas que as pessoas dizem, e eu tenho escutado muito, né, e conversado muito com a comunidade, é uma possibilidade, uma hipótese é essa. As pessoas não vêm tanto para o centro pela incomodação, daí às vezes o aparelho que tu quer está estragado, não está funcionando. Então, uma série de coisas. Então, primeiro, ampliar não é uma possibilidade, eu acho. Não há hoje na cidade uma necessidade de ampliação do estacionamento rotativo. Óbvio, eu estou dizendo isso pelo que eu percebo. Isso precisa de um estudo técnico e é isso que a gente vai fazer. Né? Não dá para a gente falar só no achismo. Né? Assim como estudar a possibilidade de outras coisas que possam facilitar. Vou te dar o exemplo de Pelotas. Né? Pelotas, se tu passa um tempo, tu tem esse tempo de permissão. Né? Tem uma prorrogação. Tem uma prorrogação. Bom, prorrogou. Tu ficou multada. É só a partir da 3ª multa que realmente vai virar uma multa. Então, são coisas que dão uma flexibilidade para o usuário. Bem isso. Tu está num médico, a gente estava falando de loja, né? Vou falar de serviço e serviço de saúde. O médico atrasa, tu fica naquele desespero, não, tem que botar. Hoje em dia, a maioria do pessoal tem o aplicativo, né? Mas daqui a pouco tu está no meio de uma consulta, tu não vai lembrar de botar no aplicativo. Então, nós precisamos revisar, nós precisamos facilitar tanto para vocês, tanto para o comércio local, quanto para o usuário, essa questão do estacionamento rotativo. Então, vamos estudar outras possibilidades. Né? Não vou dizer que vamos acabar com o estacionamento rotativo, claro, porque seria irresponsável da minha parte, mas nós vamos estudar tecnicamente com esse olhar de proteção e cuidado com o comércio local e também com o usuário. Muito bom. Muito bem. Um outro quesito é sobre o transporte público. Sabemos que a mobilidade urbana é essencial para o comércio, pois impacta diretamente o fluxo de colaboradores e de clientes. Quais são suas propostas para melhorar o transporte público coletivo na cidade do Rio Grande, garantindo que ele atenda tanto a trabalhadores quanto a consumidores de maneira eficiente? Isso é um problema grande. Isso já é de bastante... Isso é um problema crônico, né? Não só de Rio Grande, a gente não entende só de isso. Rio Grande, né? E vem mudando cada vez mais. Sim. Mas nós temos que pensar soluções, sim, que facilitem as pessoas a circular, né? Outros modais, a questão da gente, quando estávamos no governo, né, investimos nas ciclovias. Agora tem que fazer ciclovia, tem que fazer o bicicletário para que a pessoa possa vir, deixar a sua bicicleta segura e poder vir fazer uma compra. Estou dando um exemplo, né? Mas hoje, a estrutura hoje do transporte público em Rio Grande precisa ser revista. Precisamos mudar, precisamos rever isso. Né? Eu soube que tem, dentro desse projeto que foi aprovado pela agência francesa, tem a possibilidade de ônibus elétricos. Bom, se a gente tiver essa possibilidade, pode ser, mas primeiro nós temos que organizar a casa. Primeiro a gente tem que garantir que exista transporte para o teu funcionário vir trabalhar, né? Para o filho dele ir para a escola,
para que as pessoas possam circular com segurança. Por que dá problema o centro? Porque o transporte coletivo hoje virou o carro. Né? O Uber, as pessoas acabam andando de Uber e não andando de ônibus. Então, isso vai... É um círculo vicioso, né? Não virtuoso. A gente tem que transformar isso num círculo virtuoso. Fazer com que, melhorando o transporte, as pessoas andem mais de ônibus. Tu não sobrecarrega o centro da cidade, né? Evita os engarrafamentos que a gente vive hoje aqui em Rio Grande. A gente sabe que com a conclusão da RS, que é um projeto do governo do estado, né, vai melhorar o fluxo de entrada e saída. Né? É possível construir corredores de ônibus que facilitem a circulação dos ônibus para evitar esses atrasos, né? Mas eu acho que a fiscalização é fundamental. Nós estamos trabalhando um sistema, um aplicativo, né? Que hoje já tem o aplicativo dos ônibus, só que não está funcionando. É o que todo mundo diz, não funciona, né? Mas um aplicativo de controle que além da pessoa controlar o horário, ela também já possa encaminhar a reclamação em tempo real para que o sistema saiba que aquele ônibus não está passando. Então, tem que ter controle, tem que ter multa, tem que ter fiscalização sobre o transporte coletivo. O executivo não pode ficar, isso é uma concessão pública, né? Não pode ficar na mão da empresa de ônibus. Nós temos que coordenar isso, né? E é isso que a gente quer e vai fazer. Muito bem. O item 5 da nossa pauta é sobre a defesa civil. Este ano foi bastante requisitado. Né? E, na verdade, os últimos 2 anos, ano passado também nós tivemos aquele tornado, furacão, o ciclone em junho do ano passado. Foi um horror aquilo. Então, sobre a defesa civil. Na recente enchente que atingiu nossa cidade, a defesa civil desempenhou um papel crucial no auxílio à população e mitigação de danos. Quais medidas a senhora pretende adotar para fortalecer a infraestrutura de prevenção e resposta a enchentes, garantindo que o comércio e as áreas mais afetadas estejam melhor preparadas para eventos climáticos extremos no futuro? Uhum. Então, o que culminou agora com a enchente, verdade, né? Hoje foi a gente falar da enchente, né? Mas isso vem, né? E a tendência é isso aumentar, porque, na verdade, isso é um problema climático, né? E a gente sabe que precisa cuidar melhor. Então, tem ações de cuidado com a infraestrutura do município que precisam ser feitos, é uma coisa, né? E a gente já está trabalhando, eu dizia ontem, um dos primeiros atos como prefeita, se a comunidade assim quiser, né? É a constituição de um comitê para estudar, e este comitê de especialistas, né, juntando o FURG, o IFE, a URGS, que também tem especialistas que estão analisando, entidades, como o caso, né, ontem eu falava, o Sinduscom, que tem equipe que trabalha com engenharia e infraestrutura, para pensar uma solução para evitar que isso aconteça. Né? Tu não vai evitar que aconteça uma enchente, tu não vai evitar que aconteça um ciclone, mas tu podes proteger, a gente chama isso, né, de tornar cidades resilientes, cidades com capacidade de absorver essas mudanças climáticas sem gerar tanto impacto no seu povo. Né? E, Luiz, eu acompanhei isso, né, de perto pelo Comitê de Ação da Cidadania, do qual eu faço parte como fundadora, e a gente trabalha na ação social há muitos anos. Eu acompanhei de perto como é que ficou essa cidade, né? A desgraça nas ilhas, na Mangueira, na Dom Bosquinho, assim, olha, dá para dizer assim, ponto a ponto, né, o sofrimento. E a gente sabe que Rio Grande não foi tão afetada quanto outros municípios, né? Mas já existem estudos, nós temos que aproveitar o conhecimento técnico que a gente tem, que é de excelência aqui na FURG, né? Posso falar porque conheço também, para buscar essas soluções. E aí as pessoas dizem, tu estás pensando num projeto de proteção, a cidade de onde vai tirar dinheiro para isso? Do governo federal, pois eles têm dinheiro para isso. O que tem que ter é projeto, é apresentar o projeto,
é ir buscar esse recurso, é brigar por esses recursos, e eu tenho certeza que a gente vai ter. Nós temos o nosso deputado, eu brinco que o nosso deputado vai ser o meu embaixador em Brasília, mas a gente também tem acesso ao governo Lula, né? E os projetos existem. O que a gente precisa fazer é preparar o projeto básico, né? Cadastrar isso, ir lá e protocolar o projeto. O dinheiro ele não vai cair do céu, não vem do governo se tu não tiver um projeto. Isso é uma questão óbvia, né? Todos os segmentos. Todos os segmentos. No PAC, agora, o que a gente já perdeu de ter apresentado projetos no PAC. Quando eu estava na coordenação do gabinete de projetos e programas especiais, nós captamos quase 300 milhões, né? Mais de 250 milhões em projeto. Fazendo o quê? Escrevendo o projeto, né? Buscando a fonte. Tem programa com financiamento em tal lugar. Vamos buscar nesses lugares, né? Todos os financiamentos que foram feitos na nossa época de gestão foram financiamentos públicos, com juro subsidiados, com juro baixo, né? A gente chegou a analisar a possibilidade de fazer como agência, com Fomplata, mas depois entendemos que seria melhor usar o recurso nacional. E hoje a gente sabe das fontes que tem lá direitinho, né? O que o governo federal oferece é pontual a busca desse recurso. Então, já existe um pré-estudo realizado pela FURG, que já foi, inclusive, entregue para o Alexandre, a pedido do Alexandre, uma equipe de especialistas, né? Mas a gente entende que precisa ampliar também essa equipe para ter o olhar da comunidade, né? A comunidade que a gente diz são os especialistas, quem vive. E nós fizemos, na época que estava no governo, um projeto chamado Pró-Moradia, que era um financiamento do governo federal, que era para melhorar a infraestrutura das moradias. E nós fizemos ali no Orla Dom Bosquinho. O nome do projeto era Orla Dom Bosquinho, né? Que a gente aproveitou parte do projeto Orla, que é um projeto que está há muito tempo sendo discutido, entre a Ipiranga e o fundo ali, o pátio da Anhanguera. E era um projeto que previa isso, a proteção da orla e também a criação de espaços de convivência, de paisagismo, de área de absorção. Então, é possível fazer e nós vamos fazer, né? Além disso, falou da Defesa Civil, a reestruturação e a qualificação da Defesa Civil, para que possa prever com antecedência, para que se possa trabalhar em rede, utilizando todos os potenciais existentes na cidade, integrando isso. E nós fizemos isso, Luiz, quando aconteceu a pandemia, né? E a gente fala de tantas coisas que aconteceram. Em 2015 teve uma enchente feia, a chuva de pedra, lembra? Também foi isso. E nós sempre trabalhamos integrando todas as forças do município. Aí não vai ser diferente. A gente quer organizar isso, deixar isso redondo e valorizar a questão da defesa civil, do papel da defesa civil, principalmente nessa questão de eventos climáticos. Então é isso, candidata. Esse é bem interessante, essa da defesa civil, como você bem disse, o tempo está mostrando isso para a gente, que estas intempéries está acontecendo mais vezes, né? Em curto espaço cada vez mais. E o ano passado nós tivemos em julho a função do ciclone, que foi ventos muito fortes. Depois em setembro as chuvas também. Agora tivemos chuvas novamente aí, né? Que tivemos uma devastação no estado. E eu acho que a melhor forma é vamos dizer assim, a precaução. A gente precaver e tentar para diminuir, vamos dizer assim, a dificuldade que a população vai enfrentar. Às vezes a gente se preocupa com a enchente, mas daqui um pouco vem um vento muito forte, é uma outra situação também. Mas qual o sistema de alerta que pode ser dado para a comunidade? Né? Então tem muita coisa que dá para fazer nisso. E uma defesa civil preparada e treinada, a gente entende que isso dá uma resposta muito rápida. De segurança para a comunidade. Né? É isso mesmo. Sobre segurança monitorada. O comércio local tem manifestado preocupações com a segurança de lojistas e consumidores. Na sua visão, qual seria o melhor caminho para garantir a segurança tanto nas áreas comerciais quanto nas áreas residenciais? No caso, a segurança em si,
que a gente está falando até em comércio e parece que a gente está direcionando só para a área central. Não, existe um comércio espalhado por todo o nosso município e isso é maravilhoso. Isso é bom, É muito bom, exatamente. né? As pessoas estão empreendendo cada vez mais e com isso vai gerando emprego e renda, e isso retorna também para a municipalidade. Mas entendemos que às vezes Rio Grande precisa de uma segurança a mais, né? Nós temos a Praia do Cassino, que agora vem a época de veraneio também, aonde as pessoas precisam da gente ter mais, vamos dizer assim, uma segurança maior durante todo o veraneio, sem esquecer da cidade. Claro, claro. Né? Eu acho que isso vai depender, até adiantando a resposta, mas principalmente a parte da Brigada Militar, a gente vai depender alguma coisa de Porto Alegre, que é da parte da segurança pública com o governo do estado. De trabalhar articulado, Isso, né? isso mesmo. Exatamente. Eu acho que assim, a minha vida inteira eu trabalhei com extensão, né? Extensão realiza sempre o trabalho em parcerias, com articulação com outras entidades e instituições. Mas com relação a isso da segurança, vamos começar por aqui. Né? Existe um programa no governo federal que a gente já acessou em outras vezes, e agora esse programa retornou, que é o PRONASSE, que permite a criação e a ampliação de salas de vídeo monitoramento. Né? Quando o Alexandre saiu, ficou criada no município a sala de vídeo monitoramento com 16 câmeras em funcionamento, né? Mas a gente entende que isso é pouco, viu, Luiz? E que a gente pode buscar esse recurso. Não é recurso, é recurso que vem para o município, não é recurso comprado. Né? Então, de ampliar esses cercamentos, principalmente de áreas de maior circulação de pessoas, que é o caso das praças, né? Que tem muito espaço e gera uma insegurança nas pessoas. O próprio calçadão, né? que é um lugar de grande circulação. Então, já está previsto no nosso plano de governo a ampliação do vídeo monitoramento, a reestruturação dessa sala de vídeo monitoramento, e isso em parceria. Existia uma parceria entre o município e o governo do estado, porque o governo do estado também tinha acessado ao PRONASSE e também tinha câmeras que eram utilizadas pela Brigada Militar. Né? A proposta é integrar isso, né? Trabalhar com as duas forças, escala de trabalho, e aí a gente vê a forma técnica disso acontecer, mas que a gente possa manter uma central de vídeo monitoramento na cidade o mais ampla possível. A gente sabe que não vai solucionar tudo, mas vai gerar segurança com rapidez. E para isso tem que funcionar o sistema. Né? Nós implantamos Cidade Digital, que a cidade já está hoje toda coberta com fibra ótica. Isso, quando o Alexandre saiu, já teria ficado. E a próxima tarefa era ligar todos os órgãos públicos neste sistema, né? Inclusive as câmeras. A gente chama de cidade inteligente. Né? Hoje em dia tem cidades que a própria sinaleira é controlada pelo movimento, pela câmera de vídeo monitoramento. Né? Então, nós precisamos sim, garantir essa segurança para o cidadão e para a cidadã que estão andando pela cidade. Melhorar questões de iluminação. Nós estamos prevendo a criação da Guarda Municipal Comunitária, descentralizando o serviço da nossa guarda, a retomada do Rondei, que é a Guarda Municipal na ronda escolar também, aproximando, dando mais segurança para os nossos filhos. Não está tão relacionado ao comércio, mas está relacionado à tranquilidade do teu trabalhador, saber que o filho está bem cuidado e tem menos risco para ir voltar da escola. Né? Então, são alguns dos projetos que a gente já está posto no nosso plano de governo. Né? E de uma forma ou de outra ele retorna para a comunidade em geral, que vai atender o comércio lá na frente. Exatamente. Disse, aquele colaborador, eles estão, vamos dizer assim, despreocupados ou mais descansado. Com a certeza com a segurança. Claro. E a ideia dessa guarda comunitária, ela vai atuar por regiões da cidade, né? Então, pelas diferentes regiões. Nós temos um outro bairro da cidade, que é o Cassino, que tem uma grande variedade de comerciantes, né, de todos os segmentos, que o Cassino, hoje, ele não virou mais a parte turística da cidade só, né? Ele virou um centro comercial também. Tem pessoas que moram lá o ano todo
e isso facilita para aquele comércio que está lá e cada vez tem se desenvolvido mais. Mas nós vimos que tem algumas ruas na parte central do cassino que requer pavimentação, ela requer um cuidado melhor para que as pessoas consigam se locomover, principalmente em dias que são dias de chuva. E tem algum pensamento de projeto para esta parte central do balneário cassino, aonde facilite o trânsito tanto de colaboradores, de consumidores e dos próprios empresários, que a maioria moram lá também. O governo tem algum pensamento sobre isso? O cassino tem sido uma opção, né, de moradia. A população do cassino é semelhante à população de Gramado. Na verdade, o cassino já é uma cidade, né, que está integrada a Rio Grande. Então, ela precisa desse olhar, mesmo integrada, ela precisa desse olhar diferenciado de cidade. O cassino não pode ser tratado como um lugar qualquer, porque ele é o nosso maior atrativo, ele é o ativo para que o Rio Grande receba recursos também. Então, nós precisamos cuidar de forma diferenciada. E o cassino, é lamentável o que a gente vê hoje no cassino. Tu falasse isso das ruas, as pessoas me dizem, né, e eu tenho procurado escutar as pessoas, as ruas esburacadas, o lixo por todo lado, o que não é diferente aqui, né? Nem na cidade, nem nos nossos bairros, mas o cassino tem que ter um olhar diferenciado. Quando estávamos no governo, nós criamos, a gente chamava de matriz cassino, porque não basta só a secretaria ou o secretário ou a equipe da secretaria do cassino para cuidar daquela estrutura. Então, todas as secretarias, elas têm que se envolver com o cassino. A Secretaria de Segurança, ela tem que se envolver com o cassino para garantir segurança lá também, porque tem períodos que o cassino recebe mais de 200 mil pessoas. Né? A de infraestrutura, por quê? Porque lá tem uma estrutura de secretaria, mas não tem todo o maquinário necessário para dar conta das ruas. Né? Então, nós precisamos, sim, ter um olhar diferenciado para o cassino, garantir que o cassino continue sendo o nosso atrativo, né, de turistas o ano inteiro, porque a gente acaba usando o cassino de dezembro a fevereiro. Né? Então, nós precisamos que o cassino funcione o ano inteiro. Né? E para isso tem que ter condições, tem que ter infraestrutura, porque o turista, quando vem, ele quer conforto, ele quer qualidade, ele quer ser bem atendido, ele está passeando, ele está descansando. Mas mais do que o turista, o nosso povo que visita o cassino, que tem o cassino como seu principal lugar de lazer. É isso. Né? Pesquisas dizem isso. Se tu perguntar qual é a maior riqueza da nossa cidade, para qualquer pessoa, né? A grande maioria das pessoas diz isso. É o cassino, é a praia do cassino. Então, nós precisamos, sim, cuidar, valorizar o cassino, reestruturar a organização, tanto interna da própria secretaria, dando mais condições de trabalho, mas trabalhar integrado com uma matriz específica para o cassino. Quando eu digo uma matriz específica, tarefas e compromissos de todas as secretarias poder atenderem a demanda do cassino também. Né? Muito bem. Um outro quesito é sobre a taxa do lixo. Rio Grande já tem essa cobrança, vem no IPTU. No IPTU, né? Isso. Confesso que eu não sei qual é o valor, mas eu sei que ela vem no IPTU. Mas a cobrança da taxa do lixo é uma questão sensível entre os moradores, principalmente em relação ao valor e à prestação de serviço. A senhora tem algum plano para revisar a taxa? E isso eu coloquei esta pergunta porque isso está no plano de saneamento básico, né, na parte federal, que isso cabe aos municípios fazerem esta cobrança, que seria votada na Câmara de Vereadores, e depois sobre, vamos dizer assim, responsabilidade até de chefe do executivo ser penalizado por não inserir, por não fazer a cobrança. Essa cobrança, então, na verdade, através do governo federal, da parte de saneamento básico, ela se tornou obrigatória. Só que cada município vai inseri-la da sua forma e quando for necessário. Repetindo a pergunta e o final.
tem algum plano para revisar essa taxa, ou melhorar valores, ou reduzir? Sabe por que a gente pensa nessa taxa, Luiz? Porque a cidade está muito suja, porque é incabível. E aí tu pensa, meu Deus, mas eu ainda pago por isso? Né? É isso? Porque a população se ver a cidade limpa, cuidado, ela não vai nem lembrar que lá no IPTU tem dentro do valor uma taxa. Né? E a gente acha que precisa discutir isso, mas antes disso, a gente precisa discutir a obrigação do município de manter essa cidade limpa, de fazer o recolhimento. Isso é a coisa que mais me apavora, sabe? Uma gestão que não consegue manter o mínimo de recolhimento do lixo, com o recurso que tem. Né? Quando nós saímos da gestão, nós tínhamos o orçamento de 600 milhões, hoje está em quase 1 bilhão. E como é que a gente não consegue fazer? Contrata empresa, troca empresa. E aí eu quero já dizer isso para a comunidade, me comprometer com vocês, que esse sim vai ser o primeiro ato, chamar todas as secretarias envolvidas com infraestrutura e fazermos um grande mutirão nessa cidade, limpando essa cidade, reorganizando, patrolando ruas, limpando valetas, recolhendo lixo, recolhendo entulho, porque ficou muito entulho da enchente, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que outras cidades também ficou e isso já foi resolvido. Né? Reorganizar isso para, a partir daí, trabalhar de forma mais tranquila e correta, né? Entrar na rotina. Claro. Nós não temos como entrar na rotina de trabalho enquanto não der uma primeira organizada. É que nem quando tu entra na tua casa, né? Se está muito bagunçada, tu tem que primeiro dar uma arrumada para depois começar a trabalhar, ou no teu escritório, ou onde for. Né? E isso acho que é a primeira coisa que a gente quer fazer. E organizar, por exemplo, nós precisamos trabalhar com vocês, quando eu digo vocês, é o comércio local, o comércio do centro, com a questão do lixo reciclável. O lixo limpo, que a gente chama, que é o papelão seco, o plástico, isso é ouro, isso é dinheiro, né? E a gente acaba botando esse dinheiro fora e pagando caro por isso ainda, porque o município paga, tu paga para o descarte disso. Então, nós precisamos criar uma política de trabalhar, principalmente nos setores onde tem muito comércio, com um recolhimento diferenciado, né, para fazer esse recolhimento, que vai diminuir o volume de lixo, vai diminuir o volume de coisas soltas pelo chão, né, e vai promover, gerar renda para pessoas que hoje não têm, que estão aí revirando, e a gente vê isso, né, revirando os containers de lixo. Então, nós precisamos, sim, mais do que rever a taxa, que ela é uma taxa pequena já, mas a gente pode discutir isso, é fazer com que essa taxa retorne para a comunidade. Porque se a comunidade vê essa taxa, né, sendo bem utilizada, ela não vai se importar com o valor que já paga. Né? Como todo imposto, o imposto ele existe para que isso volte para a comunidade. Né? O dever do poder público é retornar essa riqueza que é colocada pela comunidade através do imposto a serviço da comunidade. E é isso que a gente quer poder fazer. Né? E uma ideia, quem sabe este lixo, o lixo seco que a gente chama, né? Papelão, plástico, enfim, principalmente que o comércio, em geral, principalmente de comércio da parte lojista, que retorna muito papelão e plástico. E se isso fosse possível, alguém passar a recolher e pesar, e isso entrar num abatimento, talvez de um ISS, talvez de um imposto para aquele comércio. Existe, a questão do IPTU verde. Isso, ele teria, vamos dizer assim, o maior interesse em entregar aquele material, descartar aquele material no horário certo. Ao invés dele jogar no centro, ele não joga, na verdade, mas às vezes o container está cheio e coloca ao lado, e isso acaba se espalhando com o vento. Então, seria uma possibilidade daqui um pouco deste IPTU verde, né, ter algum retorno para que beneficie este empresário. Isso. E ele, com o tempo, comece a fazer isso. Porque isso é uma cadeia. Né? Se ele está aqui, ele vai voar, ou as pessoas vão catar
e vão viver disso. Ele vai agredir o meio ambiente, porque ele vai cair da lixeira, ele vai para a boca de lobo, ele vai entupir aquela boca de lobo, né? Ao contrário, se tu se tu transforma isso em riqueza, porque é isso, né? Tu pode trabalhar com um papelão, com poucas etapas, tu consegue agregar um valor alto nisso. Então, o que eu posso descontar de ti, eu posso ganhar em dobro lá na ponta. Né? E eu já trabalhei muito tempo assessorando, né, a criação de grupos e cooperativas, e a gente trabalhou muito com grupos de reciclagem, né? Alguns aqui, outros conhecendo e aprendendo fora daqui. Então, a gente sabe que dá para fazer, dá para agregar valor. Hoje em dia tem muita coisa e o valor acaba ficando mais alto, né? Eu comprei um tênis outro dia, que é todo reciclado, que ele é feito de garrafa PET. Não dá nem para acreditar. Vou fazer propaganda, porque é do teu meio aqui, que é do comércio. Ali na Neto Calçados tem. Ah, show de bola, que legal. Além de ser gostoso de andar, leve, tu saber que tu está usando um produto que ia ser lixo, né? que ia agredir o meio ambiente. Isso. E está ali de volta. Então, dá para fazer muita coisa. Na época, a URGS tem uma incubadora, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem uma incubadora só para estimular produtos criados a partir do material reciclado. Né? Então, são coisas simples que dá para fazer, que tu tem como financiar, porque isso qualquer agência financia, porque é o caminho do futuro, é buscar a sustentabilidade. Né? É interessante. É algo a se pensar, né? Mas a função de um retorno para o empresariado. Claro. Até na parte do IPTU já beneficia ele lá atrás. Já diminui o custo dele. Com certeza. E vai incentivar a levar o descarte correto. Né? Um outro quesito aqui, que é uma pergunta bem, vamos dizer assim, que vai gerar algum descontentamento, talvez, em alguém, é sobre o comércio informal. O sindicato, que é o Sindilojas, ele não é contra as pessoas que estão neste comércio informal no nosso centro da cidade, mas isto atinge diretamente aqueles que estão estabelecidos, pagando aluguéis, enfim. O nosso pensamento, vou lhe fazer a pergunta e lhe dizer o que a gente pensa. O comércio informal é uma realidade em Rio Grande e pode impactar significativamente os negócios formais. Como a senhora pretende lidar com essa questão, considerando os efeitos na economia local? Só para complementar, eu digo assim, nós não somos a favor de tirá-los e simplesmente tirá-los por tirá-los, mas tirá-los da onde estão hoje e colocá-los num lugar como nós já temos hoje um espaço de comércio informal que a gente chama de camelódromo. Talvez criar um espaço maior no mesmo lugar, talvez um outro lugar aonde possa cadastrar estas pessoas que estão no comércio informal, dê uma possibilidade de espaço e totalmente de higiene, de que tem uma cozinha, que tenha sanitários. Que tem um mínimo também, né? Porque essas pessoas também estão... Na verdade, eles estão trabalhando, só que quem está estabelecido também é prejudicado. Então, a nossa intenção não é acabar com esse pessoal do comércio informal, não. É substituí-los para algum lugar seguro, que tenha espaço físico, que eles possam ter sanitários, que eles possam ter uma cozinha, enfim, onde eles possam trabalhar com maior segurança, inclusive. Claro. Uma época que eu estava na universidade ainda, nós trabalhamos tinha essa demanda de organização desses informais, né? Nós trabalhamos com um projeto e depois, quando eu estava no município, a gente deu sequência a isso, um projeto do outro lado da rua, tem ali na Valporto, os camelôs de um lado, do outro lado, onde hoje é estacionamento, ali ser um lugar também para dispor para essas pessoas com o mínimo, e tu está dizendo isso, com o mínimo de infraestrutura, né? Porque a condição que essas pessoas trabalham, ela é desumana muitas vezes, né? Estão ali sentados. Outro dia eu conversei com uma senhora que está ali no Largo Doutor Pio, ela é uma cadeirante, e ela passa o dia inteiro ali sem ter um banheiro, ela usa banheiro da loja que empresta, sem ter o mínimo de infraestrutura para desenvolver o seu trabalho. E a gente sabe que ali, eu brinco, na estratégia de sobrevivência, ninguém está ali só porque quer. Porque
que acha bom estar ali. Com As pessoas certeza. estão ali porque é a única alternativa que elas conseguiram para sobreviver. Então, a gente tem que ver como é que media isso, né? A possibilidade de que as pessoas tenham uma condição mínima de trabalho e também, para quem hoje está estabelecido, que gasta com aluguel, poder desenvolver o seu trabalho, porque a gente sabe que aí o valor vai ser menor aqui, porque aqui não vai pagar o imposto. Não. Então, precisamos mediar. Mas eu acho que isso já colocou um pouco da ideia, né? E que a gente tem que trabalhar junto nisso, a gente tem que pensar junto. Nós, município, que eu digo, Isso. com vocês, na busca dessa solução, respeitando os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Sejam elas do comércio formal ou informal, buscar uma alternativa conciliatória que todos possam ganhar. Com certeza, eu acho que isso seria muito interessante. Sabemos que este procedimento ou esta atitude ela não será tomada da noite para o dia, a partir do dia 1º de janeiro. Mas, tão logo seja já empossado o governo, que será um novo governo, né, seja qual deles for, é um novo governo, é um novo mandato, mas cadastrar já estas pessoas através da Secretaria de Ação Social, estes hoje que já estão com esse trabalho na rua, esse trabalho informal, para que eles sejam os primeiros beneficiados, para que não apareça depois alguém que vai dizer, não, mas eu tinha, não, esses já estão, esse trabalhava no ponto tal, porque hoje facilita muito, né? Hoje, com localização de GPS, seu fulano da Silva, ele trabalhava na rua General Bacelar, esquina Duque de Caxias, o outro General Bacelar, na frente do Largo Doutor Pio, o outro General Bacelar, o outro na frente da Caixa Econômica Federal da Marechal. Então, serão pessoas que já estão cadastradas, já estão há bastante tempo, que terão as primeiras vantagens de serem realocados para este novo espaço. É isso que a gente deseja, que eles possam lá vender os seus produtos, seus itens, sem uma concorrência desleal, muitas vezes, com o comércio formalizado, e também que tenham um mínimo de infraestrutura para o seu bem-estar. Para o seu bem-estar, exatamente. Tá? Temos acordo nisso. Isso. Sobre parcerias público-privadas e os serviços municipais. Dado o histórico de Rio Grande em atrair grandes investimentos, qual é a sua posição sobre parceria público-privadas para a prestação de serviços públicos municipais? Com essas parcerias, como essas parcerias podem beneficiar a cidade? Isso a gente fala, inclusive, Sistema S de todos os segmentos, né? E também, daqui um pouco, alguma empresa que é o serviço terceirizado, vamos dizer assim, até pelo andamento da situação. Eu ia te dizer, né? A minha experiência já é de trabalho desta forma. Eu quero dar um exemplo de vocês. Eu sou parceira do SESC do tempo que eu sou gestora, desde 2005, né? Quando fui pró-reitora, em parceria para a execução da Feira do Livro, por exemplo, né? Estou te dando exemplo lá do início, porque assim, e o SESC do município foi sempre parceiro, né? Depois que eu saí, que eu me aposentei, fui buscar a parceria do SESC lá para o Educandário Coração de Maria, onde eu estava como presidente, porque eu acho fundamental essa parceria. Todos têm a contribuir. Ontem nós falávamos ainda na reunião lá com o Sinduscom, a importância disso, inclusive na utilização e reforma de prédios históricos, que o município não tem como fazer, mas a iniciativa privada pode ter como fazer isso, vai explorar e vai dar retorno. Eu vou usar aqui, te dar 2 exemplos. O Cacheral, para mim, é um exemplo, né? Que se a gente conseguisse um parceiro que pudesse dar conta de reformar aquela estrutura, de poder utilizar aquela estrutura de forma adequada, ainda mais que ali tem um outro espaço de pátio, né? Seria muito bom. Um outro é o sítio da aviação férrea, que está caindo, que está se destruindo. Daí que aí tu vai ver em outras cidades. Aqui em Passo Fundo tem um grande parque urbano, né? Tu pode construir isso em parceria. O município talvez não tenha recurso suficiente para investir numa grande obra desse, a não ser que a gente busque recurso no governo federal, né? Mas a iniciativa privada pode querer fazer isso, né? E construir espaços ali e a gente poder trabalhar junto. Te dei só 2 exemplos assim para ver o quanto é possível, sim, e o quanto a gente não tem preconceito, né? Porque às vezes as pessoas costumam dizer isso. Porque o pessoal de esquerda não gosta da iniciativa privada. Não, ela é sempre bem-vinda. E a sociedade ela é plural.
né? E ela tem que ser respeitada dessa forma e trabalhar em conjunto para o bem maior, que é o bem da cidade, né? É só por isso que a gente está aqui. Claro, com É certeza. só por isso que eu aceitei esse desafio, que é para trabalhar pelo bem da cidade. Então, todos que queiram trabalhar pelo bem da cidade vão ser bem-vindos, independente público ou privado, né? E a gente precisa muito disso, pessoas que queiram realmente trabalhar, né? E isso, para nós, como diretor, presidente de uma entidade, representando uma gama de empresários, né? Isso é muito valioso para que a gente veja e mantenha o desenvolvimento da cidade da melhor forma possível. Vou te dar um exemplo, outro que já aconteceu na gestão do Alexandre, foi o da Rengantz ali, né? A questão do Stock Center está ali dentro, a reestruturação que já está sendo feita daquela estrutura e vai ficar mais lindo ainda. O projeto ainda vai além, Aquilo né? ali era um prédio que poucos acreditavam no seu restauro, né? Tá na continuidade, achava que ia ficar, mas tá muito bonito realmente, assim, tá? O trabalho Tu imagina se a gente maravilhoso. conseguir emendar esse sítio da Rengantz com o da aviação férrea, quanta coisa dá para fazer. Com certeza. Aquela aviação férrea ali, que eu depois também, sobre aviação férrea, eu tenho uma pergunta para fazer lá no final. Tá. Sobre atração de investimentos. Com a localização estratégica de Rio Grande e a sua importância logística, na sua opinião, qual é o papel da Câmara de Vereadores e da Prefeitura na atração de investimentos? Como a senhora pretende colaborar para tornar a cidade mais atrativa para novas empresas? Primeiro, eu já te disse, né? É reorganizar essa cidade, é preparar ela para ninguém se assustar quando chegar aqui. Mas a atração de investimentos é fundamental. E um gestor faz isso saindo daqui, né? Visitando, trazendo empresários, trazendo investidores para essa cidade. Nós ontem conversávamos, eu não vou te dar o valor porque eu não lembro, mas o que tem, e a construção civil, a gente sabe que é um grande atrator de desenvolvimento, né? A diferença do que tem, eu não lembro os números. Tu lembra os números? Exatamente. Pelotas gerou 400 milhões em construção civil. Rio Grande, 80. Então, a diferença é muito grande. Nós precisamos criar mecanismos que atraiam essas pessoas. E um deles é dar transparência aos processos de licenciamento, dar agilidade a esses processos de licenciamento, desburocratizar, reorganizar a legislação, rever o plano diretor. Então, é uma série de coisas que depende, sim, só do executivo de fazer, né? À medida que fizer isso, consegue abrir as portas. Tu imagina essa diferença aqui, Pelotas, cidade vizinha. E eu daí brincava, né? Cada vez que eu vou a Pelotas, eu morro de inveja. Porque tu olha, Pelotas é um canteiro de obras. Não pública, é o investidor privado investindo. Isso gera renda para a cidade, né? Falando a garganta. Vai indo, vai coçando, como diz o outro. Sobre educação e mercado de trabalho. Rio Grande tem uma forte tradição educacional, mas enfrenta desafios em alinhar a formação profissional com as demandas do mercado. Como a senhora pretende colaborar com instituições educacionais para garantir que os jovens estejam preparados para as oportunidades locais? Tipo, alinhamento das profissões. Né? Antigamente, nós tínhamos a contabilidade como um carro-chefe. Contabilidade e secretariado, que é o Getúlio Vargas. Eu fiz secretariado no Getúlio Vargas. E isso hoje não caiu em desuso, mas o curso continua ensinando, só que a profissão contabilidade, hoje ela está passando pela formação de ciências contábeis. Mas tem outras ações que poderiam ser, né, acredito que idealizadas pelo município para auxiliar nesse conjunto. Hoje, o mercado ele exige uma formação plural, né? Que envolve principalmente a questão da tecnologia. Hoje de manhã eu visitei no IFE um laboratório de inovação e criatividade que está proposto, que é um grande projeto de extensão do IFE e que está proposto de trabalhar com as escolas, estimulando a criatividade do estudante, criando espaço para que ele escolha as diferentes profissões, porque as profissões estão mudando
e a gente precisa se adaptar a isso, né? A FURG, quando eu fiz parte do grupo que criou o REUNE, que é a reestruturação da universidade, a criação de novos cursos, esses cursos novos foram criados a partir de uma pesquisa de mercado da cidade, né? O que Rio Grande tem? Agora, não adianta só a gente formar essa gurizada e não criar oportunidade aqui. Então, a gente pensa nos laboratórios, nas startups, que são essas pequenas incubadoras aí que estimulam a criação de novos empreendedores, né, a partir das necessidades do mercado. E esse laboratório lá, que é coordenado pelo professor Serguei, trabalha com esses desafios com os meninos. Hoje eu estive lá vendo, eles estavam construindo, a partir da tecnologia, uma estrutura para a inclusão, para a leitura em libras, né? Construído com a impressora laser, com essas impressoras de 3D. Né? E é isso estimula esse estudante, ele vai poder produzir, assim como ele vai estar produzindo ali essa experiência que é pequena, mas que é de suma importância para a inclusão, ele vai poder produzir peças, máquinas. Estou dando esse exemplo. Né? Vou te dar um outro exemplo, que é a questão do investimento em tecnologia, são criações de aplicativos, de jogos, de quantas coisas podem funcionar. Esse aplicativo que a gente está trabalhando para criar na prefeitura, que a gente ainda não batizou, né, mas está chamando de Bairro Vivo, é um aplicativo que vai permitir que o morador saiba horário de ônibus, horário da coleta de lixo, vai poder reclamar a lâmpada que está queimada, o buraco da rua, na palma da mão. Né? Isso é tecnologia. Isso é um novo momento. Então, nós precisamos preparar os nossos estudantes desde o ensino fundamental para responder esse novo momento. Né? Porque o futuro é isso, não vai ser diferente. Né? Então, a gente precisa preparar, sim, a nossa gurizada, criar esses laboratórios nas escolas municipais, trabalhar com formação específica dentro da geração de trabalho e renda, isso em parceria com o potencial que a gente tem da FURG e do IFE. Né? Quando veio o Polo Naval para cá, a FURG rapidamente... Quantos cursos criamos? Sim. Porque para atender a demanda de conhecimento do Polo Naval. Né? E é isso, e cabe ao município provocar essas instituições para criar formação para isso. Né? Cada vez mais necessário, né? Daqui para frente. Eu penso num projeto semelhante, uma coisa que eu já conheço, né, e sei que deu certo, semelhante à extensão empresarial municipal. Que nós possamos ter, junto com a universidade, junto com o IFE, um núcleo que possa servir de apoio a vocês, seja na qualificação, seja na formação, na análise de planilhas, de como é que eu posso me organizar melhor. Né? Um outro projeto que tinha era o de cooperação, que criou, e aqui em Rio Grande a gente teve a Rede Forte, com os mini-mercados, que facilitava na compra coletiva, na capacitação coletiva dos funcionários, uma série de coisas que isso ajuda o empresário. Esta compra coletiva ela ajuda muito. A compra coletiva ela diminui bastante, inclusive, o custo. Com certeza. Candidata, a outra situação é sobre infraestrutura urbana. A infraestrutura do Rio Grande, especialmente nas áreas comerciais e de acesso ao porto, é vital para o funcionamento da cidade. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade das vias e infraestrutura, garantindo o fluxo eficiente tanto de mercadorias quanto das pessoas? Eu já vou dizer antes que eu esqueça, porque eu me empolgo falando. Uma coisa que eu vou continuar brigando é para terminar o lote 4. Né? Isso pode ter certeza. Mas a estrutura interna ela precisa ser bem melhorada. Não só aqui do centro, agora, né? Está sendo repavimentada ali a Presidente Vargas. O governo do estado está fazendo a duplicação. Acho que isso desafoga e ajuda aí muito. Mas a gente precisa também qualificar. Nós já tínhamos o projeto, está nesse projeto da agência francesa, a duplicação da Sokovski. Mas a nossa cidade ela é uma península, né? Então, nós precisamos qualificar muito essas vias estruturantes de entrada e saída, mas também a gente precisa ver as vias alternativas vicinais para que
seja possível a circulação, né? Criar os corredores de ônibus, uma série de ações. Mas antes disso, eu já falei e vou repetir, antes disso a gente tem que organizar o mínimo dessa cidade, que é a limpeza, o patrulhamento das ruas, porque grande parte, quando nós fomos do governo, nós, entre reforma, repavimentação, foram 98 ruas pavimentadas e drenadas, né? E aí a gente fez muito, acho que foi, em 8 anos, porque isso foi menos de 8 anos, né? Foi histórico este feito, assim, dentro do governo Alexandre, que eu me orgulho muito de ter participado e coordenado grande parte disso, né? Mas ainda tem muito por fazer, né? Tem muita rua para calçar, tem muita rota nova para ser criada aí que possa facilitar o acesso das pessoas e a entrada, a proteção da parte do centro histórico, né? Então, criar condições de melhorar a circulação de carros mais leves no centro histórico. Então, é super necessária essa estrutura e nós vamos ter, como tivemos da outra vez, o ProRuas, vamos ter um programa específico para cuidar da infraestrutura dos nossos bairros e vias da cidade. Vamos passar aqui para a última pergunta, então, já para finalizar nosso Sindicast, sobre tecnologia e produtividade nos serviços públicos. Com o avanço da tecnologia, Rio Grande tem a oportunidade de modernizar seus serviços públicos. Qual é a sua visão sobre a utilização de novas tecnologias para aumentar a produtividade dos serviços municipais e diminuir a necessidade de contratação de mais servidores? Já falou uma parte que é do aplicativo, da função, que é bem interessante, mas acredito que tenha mais alguma coisa aí. A criação desses sistemas, eu falava isso hoje com relação à saúde. O sistema do prontuário eletrônico, ele é uma coisa que facilita a vida das pessoas, tanto do cidadão e da cidadã. Eu estou pegando a saúde para dar um exemplo, porque é uma coisa extremamente delicada, né? Tu tem um problema de saúde, tu quer saber. Isso pode evitar mortes de pessoas. Então, a implantação do prontuário eletrônico a partir desse sistema. Hoje, Rio Grande ela está com fibra ótica em toda a cidade, acho que eu já te disse isso ainda agora, mas então tu já tem a infraestrutura necessária para fazer essa ligação e para criar os aplicativos e os sistemas necessários para fazer essa articulação. Mas eu quero falar aqui mais relacionado a vocês, né? Ao mercado mesmo, ao comércio, ao mundo do trabalho. Que hoje a prefeitura ainda tem os tais PDs, que são os protocolos digitais, que na época foi um avanço, mas que hoje não responde mais. Tu tem que saber que tu foi lá te cadastrar para o teu alvará, tu tem que poder acompanhar, é direito do cidadão acompanhar o seu processo com transparência. É obrigação do município dar transparência e dar agilidade necessária, né? Na época, o Alexandre criou o alvará online. São coisas que tu usa a tecnologia a serviço do cidadão e, ao mesmo tempo, tu barateia o custo da máquina pública. Né? O tempo que tu vai precisar de um funcionário de 5, 6 servidores para dar conta de uma coisa, um sistema bem desenhado, ele vai te responder a isso, né? Então, a gente precisa, sim, ir muito modernizar os fluxos internos da prefeitura, agilizar esses fluxos internos. O prefeito ou a prefeita, né, falando aqui, tem que saber, da minha sala, eu tenho que poder ligar o computador e poder acompanhar. Eu te recebo lá, tu vai me reclamar que o teu alvará ainda não saiu. Eu tenho que poder ligar o computador e ver por que não saiu, onde é que isso está e quem que tem que agilizar. E, gente, isso não estou dizendo nada impossível, né? Isso existe na iniciativa privada, isso é muito comum. Né? Por quê? Porque o empresário se preocupa com a sua economia. Mas o gestor público tem que se preocupar com a sua economia, porque ele está usando o dinheiro do outro ainda. A gente usa o dinheiro do imposto do cidadão. Isso tem que ser mais cuidado ainda e mais protegido. Porque se é o meu dinheiro, eu posso querer gastar. Agora, não. Um gestor público, ele gere o recurso público. Então, tem que ter muita seriedade, tem que dar muito retorno para a população desse recurso público. E a informatização, a tecnologia, ela tem que estar a serviço dessa agilidade do serviço público e da qualidade do serviço público.
né? Imagina, e vou voltar para a questão da saúde, que é uma questão delicada. Imagina tu chegar numa UPA, tu é diabético, e aí tu não tem um prontuário eletrônico, ninguém sabe quem tu és, e alguém te coloca um soro com glicose. O que acontece com a tua vida? Estou dando só um exemplo do risco que é não ter um sistema integrado onde a pessoa seja vista como um todo, né? Dei esse exemplo da saúde, que é o mais sério, vamos dizer assim, né? Mas tem outros tantos. Candidata, agora para nós encerrarmos, antes de eu fazer o encerramento aqui, vou lhe dar 2 minutos, como a gente vai fazer igual para todos os candidatos, para que a senhora fale de livre, espontânea vontade, o seu interesse, as suas vontades, seus projetos podem ser sintetizados, e lhe dizer que continuaremos aqui de braços abertos para sempre lhe ouvir quando necessário. Torcemos pela sua eleição, que seja tudo pacificamente, de todos os demais candidatos também, e que o Sindlojas, o Sindgêneros, continuará aqui sempre à disposição de vocês em qualquer momento. Tá bem? Então, poderá falar aí a seu critério por 2 minutos, que vai ficar registrado aí. Tá bem, então. Obrigada, Luiz. Primeiro, obrigada a vocês por esse espaço, né? É um espaço de cidadania. É muito importante que todas as entidades, que bom que vocês se preocupam com isso, e é importante isso porque nós estamos vivendo um momento muito sério para o nosso município, né? Nós estamos vivendo um tempo para a escolha de quem vai gerir, quem vai administrar essa cidade, quem vai cuidar dessa cidade, quem vai cuidar do recurso que cada cidadão e cada cidadã paga nos seus impostos. Então, é muito importante, e aqui eu faço um chamado, né, para que as pessoas possam pensar, avaliar, olhar as propostas. Eu estou me colocando à disposição, Luiz, por toda a experiência que eu tenho, pela estrutura que eu já construí como gestora pública, né? Não foi pouco tempo que eu trabalhei, foram 20 anos na universidade, com formação, tenho mestrado em gestão social e de desenvolvimento, e entendo que chegou o momento de eu me colocar, mais uma vez, a serviço da minha comunidade. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque Rio Grande pode muito mais. Rio Grande é uma cidade histórica com um potencial muito grande, com uma riqueza muito grande. A gente não deu tempo de falar sobre tudo, né? Não deu tempo de falar sobre o nosso porto, sobre a pesca, sobre a agricultura, sobre essa questão do polo naval. A gente vai continuar trabalhando para ampliar ainda mais a ação do polo naval e a construção naval aqui no nosso município, porque nós temos potencial, nós temos um grande ativo, que é o estaleiro aqui, o estaleiro Rio Grande, e tudo isso só está colocado porque a gente tem um povo de extrema... eu costumo dizer, Rio Grande tem um povo de extrema riqueza, porque nós somos acolhedores. Qualquer pessoa que chega a Rio Grande é bem recebido, é bem acolhido. E eu acredito nesse povo, e eu acredito que é junto com esse povo que a gente vai poder fazer uma gestão diferenciada nessa cidade, uma gestão que cuide da vida das pessoas, que traga mais qualidade de vida para as pessoas, que saiba, porque já sabe, acolher quem vem de fora, porque esses que vêm de fora vêm também nos trazer riqueza. E é dessa forma que a gente quer administrar, cuidar de Rio Grande coletivamente. Não sei se já passou o tempo. Vou dizer que estamos à disposição da nossa comunidade, Luiz. Tá bem, candidata Darlene, muito obrigado pela sua participação. Então, em nome do Sistema FEComércio, SESC e SENAC, os sindicatos patronais do comércio, Sindlojas e Sindgêneros, agradece a sua presença. Desejamos boa sorte mais uma vez, sucesso a toda a sua equipe de trabalho também, e que Rio Grande tenha um retorno excelente no próximo ano em termos de administração. Nosso muito obrigado. Obrigada.